Aí, pessoal, a gente vai continuar nossa aula aqui sobre determinantes, tá? E hoje a gente vai falar sobre um método chamado Teorema de Laplace. Na verdade é um método de Laplace, tá? A gente não vai demonstrar aí por que ele funciona, não. Mas na aula passada a gente viu, né? Determinante de ordem 1 por 1, que é o próprio número, né? Matriz 1 por 1, matriz 2 por 2, né? Que se multiplica a diagonal principal e subtrai do produto da diagonal secundária. Aí vimos o 3 por 3, o método de Sarry. E vimos o método de Chiot, que é um método generalizante no sentido de que você consegue, através dele, calcular matrizes de ordem superior, né? A maiores do que 3. Né? Ele vale uma matriz de ordem 3 por 3, 2 por 2 também, mas ele é generalizante nesse sentido, mas ele não é generalizante plenamente porque ele precisa que a sua matriz tenha um elemento 1, tá? Se você não se recorda, dá uma olhadinha lá no método de Chiot, mas hoje a gente vai ver um método mais geral, tá, do que o de Chiot, que é esse teorema de Laplace aí. Simon Pierre de Laplace. Olha aí na tela. Grande matemático francês, matemático, físico e astrônomo, fez um grande tratado aí de astronomia, e atualmente ele é mais conhecido por esse teorema de Laplace aqui e pelas transformadas de Laplace, no cálculo diferencial ali. São as grandes contribuições mais modernas ali, né, que se perpetuaram no tempo, tá? Grande Laplace. Então, pessoal, a gente vai exemplificar aqui o teorema de Laplace, né, exemplificar o seu método, já no exercício, tá? Já no primeiro exercício aqui, a gente vai começar a falar dos elementos do método, e no segundo aplicar o método propriamente dito, e nessa aula de hoje a gente vai ficar falando desse teorema de Laplace, tá? Desse método de Laplace para calcular determinantes. Vamos lá para o exercício número 1? Então, pessoal, exercício número 1 aqui, tá? Ele tá dando essa matriz aqui, 3 por 3, tudo bem? Menos 1, 2, 9, 2, 4, menos 3, 0, 2, 1. E aí ele pede esse menor complementar, tá? Do elemento A23. Quer dizer, do elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Esse elemento aqui, ó, o menos 3. Pessoal, esse menor complementar está na teoria, a gente vai explicar aqui agora, né, o que significa ele, tá? Esse menor complementar, ele recebe essa notação aqui, ó, C23, de menor complementar, e ele é simplesmente, tá, o determinante da matriz original, retirando a linha e a coluna do elemento escolhido. No caso, então, aqui, a gente vai retirar a segunda linha e a terceira coluna. Ó, retirando a segunda linha e a terceira coluna, o que nos sobra é a matriz menos 1, 2, 0, 2. Tá? Eu estou tirando a terceira linha e tirando a segunda coluna. Desculpa, a segunda linha e a terceira coluna. Sobrou essa matriz aqui, ó. Menos 1, 2, 0, 2. O determinante dela é o complementar, o menor complementar desse elemento. E aí, então, a matriz 2 por 2 é só o produto da diagonal principal dos elementos da diagonal principal, menos 1 vezes 2, menos o produto da diagonal secundária, que é 0, né? Menos 2 vezes 0. Então, isso aqui dá um total de menos 2. Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem. E aí aqui, na letra B, ele está pedindo o cofator do elemento A31. O cofator do elemento A31. Pessoal, o cofator do elemento A31, tá? De qualquer elemento, na verdade, né? Ele é o seguinte, ó. Ele é menos 1 elevado à posição do camarada. Então, aqui, menos 1 elevado à soma das posições, tá? Então, ele está na terceira linha, primeira coluna. Então, é menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes o menor complementar, que é esse que a gente já calculou na letra A, mais do elemento 3,1. Então, eu estou aqui no elemento 3,1, ó. Terceira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui, ó, 0. Aí, o que eu vou fazer? Pegar menos 1 elevado à soma das posições dele, quer dizer, a soma da sua linha pela sua coluna, vezes o menor complementar dele. Ou seja, bom, aqui menos 1
elevado a número par é 1, né? 3 mais 1 é 4. Então, esse camarada aqui é simplesmente o cofator do elemento 3,1, tá? Desculpa, o menor complementar, né? Nesse caso, o cofator é igual ao menor complementar. O cofator, ou ele é igual ao menor complementar, ou ele é igual a menos menor complementar. Depende desse expoente aqui, vai ser par ou ímpar. No caso é par, ele é o menor complementar. E o que é o menor complementar desse elemento mesmo? Você retira a linha e a coluna dele. Então, isso aqui eu estou retirando, ó, a terceira linha e a primeira coluna. Sobrou qual matriz, então? A matriz 2, 9, 4, menos 3. O determinante dessa matriz é o cofator desse elemento aqui. No caso, ó, vou fazer o produto aqui, 2 com menos 3, menos 6, menos o produto da diagonal secundária, 9 vezes 4, 36. Então, menos 6, menos 36, menos 42 é o cofator do elemento 3,1. Tudo bem, pessoal? Esses dois elementos aqui, tá? Esses dois camaradas, o menor complementar e o cofator, estão presentes para a gente implementar o método de Laplace. Ok, pessoal? E a gente vai fazer agora o exercício número 2, que é implementar esse teorema, esse método de Laplace propriamente dito. Aí o exercício número 2, tá? Tá pedindo, então, para você calcular esse determinante usando Laplace com relação à segunda coluna, vamos ver o que significa isso, usando Laplace com relação à primeira linha e usando Sarri, tá? Pessoal, vou fazer isso aqui de trás para frente, tá? Primeiro eu vou recordar o Sarri. Vou recordar o método de Sarri aqui para vocês. O método de Sarri, que a gente viu na aula passada, calcular o determinante de uma matriz por esse método, é você pegar a matriz, no caso 3, 2, 0, 0, menos 1, 1, 0, 5, 2, repetir as duas primeiras linhas dela, então estou repetindo aqui, ó, e aí você vai fazer na diagonal principal o produto desses três elementos, e nessas duas paralelas à diagonal principal, também o produto desses três elementos. Ok, pessoal? Então aqui nós temos 3 vezes menos 1, menos 3, vezes 2, menos 6, repito, menos 6, 0 vezes 5 vezes 0, 0, 0 vezes 2 vezes 1, 0 também, e agora três elementos na diagonal secundária, ó, na diagonal secundária e suas paralelas. Aí na diagonal secundária a gente troca o sinal, né? 0 vezes menos 1, 0 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15, então eu escrevo menos 15 aqui, e 0 vezes 2, 0, né? Menos 0 aqui, isso aqui então dá menos 15 com menos 6, menos 21, tá? É o determinante dessa matrizinha aí, pelo método de Sarri. E claro que, pelo método de Laplace, ele vai ter que dar o mesmo valor, seja qual linha ou qual coluna que a gente for considerar, tá? Então, no caso, pessoal, eu vou fazer aqui a letra B. Estou indo de trás para frente aqui, tá? Primeiro o C, aí agora o B aqui. Eu vou fazer o Laplace com relação à primeira linha, pessoal. Já vou adiantar logo que esse método Laplace, ele é muito útil sempre, né? Mas assim, se você pegar uma linha, uma coluna com muitos zeros, ele flui mais fácil, ó. Então, eu estou pegando Laplace com relação à primeira linha. Ó, o que significa o determinante dessa matriz A? Vou escrever assim, resolvendo ela pelo método de Laplace com relação à primeira linha. Ó, você vai pegar os elementos da primeira linha, no caso aqui, ó, o 3, vezes o cofator desse elemento, tá? Vezes, no caso, o C11, cofator que a gente viu lá agora há pouco, né? Aí, mais 0, o outro elemento aqui, vezes o cofator, o 0 está na posição aqui 1, 2, então vezes o cofator de 1, 2. Mais 0 vezes o cofator de 1, 3, que é esse 0 aqui, que está na posição 1, 3, está na primeira linha e na terceira coluna, pessoal. Aí com isso já fica claro, né? Por que é bom uma coluna ou uma linha com vários zeros? Porque aqui, ó, essas contas eu não vou precisar nem fazer. Então, no caso aqui, quem vai ser o determinante da minha matriz A? Vai ser simplesmente 3 vezes o cofator do elemento 1. E quem é o cofator do elemento 1? É menos 1 elevado a 1 mais 1,
primeira linha e primeira coluna, eu somo essas posições, vezes o determinante da matriz, tirando a primeira linha e a primeira coluna, ou seja, vezes o seu menor complementar, né? Isso aqui é o menor complementar. Então, se eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, quem é que sobra? Ó, vou tirar a primeira linha aqui e tirar a primeira coluna, vai sobrar essa matriz aqui, ó, menos 1, 5, 1, 2. Ok? Menos 1 elevado a par, né, é 1, então vai ficar 3 vezes menos 2, menos 1 vezes 2, menos 5 vezes 1, que é 5, menos 2 com menos 5, menos 7, vezes 3, menos 21. Ok, pessoal? Menos 21. Claro que tem que bater o resultado, e realmente bateu aí. Essa maneira de aplicar o Laplace, a gente aplicou aqui para a primeira linha, a gente poderia aplicar para a segunda linha, para a terceira linha, para a primeira coluna, para a segunda coluna. Na letra A, ele está pedindo para ser aplicado com relação à segunda coluna, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, a letra A. Então, pessoal, aqui, né, letra A, que a gente está fazendo por último, novamente esse método Laplace aí, agora com relação à segunda coluna, tá? Então é o mesmo método ali da letra B, né? Mas agora, a letra A e B a gente fez com a primeira linha, agora a gente está fazendo com a segunda coluna. Então isso aqui vai ficar assim, ó. O determinante de A vai ficar 0 vezes cofator. Esse 0 está em qual posição? Está na posição 1, 2. Então, cofator 1, 2, mais menos 1, cofator da posição do menos 1, que é a posição 2, 2, mais 1, esse elemento aqui, cofator da posição 3, 2. Beleza, pessoal? Aí aqui a gente já percebe, ó, que enquanto na escolha da letra B a gente evitou duas contas, né, porque tinham 2 zeros, aqui a gente só evita uma conta. A gente vai ter que resolver 2 determinantes. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o determinante da matriz A vai ser dado por menos 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 2, né, o cofator, né, é menos 1 elevado à soma da posição aqui, né, vezes o determinante de qual matriz? Tira a linha e tira a coluna do elemento 2, 2. Tira essa parte vermelha aí, ó, e tira essa linha dele aqui. Sobra quem? 3, 0, 0, 2. Tá? Então aqui, 3, 0, 0, 2. Esse determinante aqui. Aqui, mais 1, que eu não preciso escrever, né? Vezes menos 1 elevado a 3 mais 2. Soma a linha com a coluna da posição 3, 2. E tira a linha e a coluna desse camarada. Ó. Tira essa parte vermelha. Ficou quem? 3, 0, 2, 5. Então, vezes o determinante da matriz 3, 0, 2, 5. Beleza, pessoal? Dessa maneira, então, isso aqui vai ficar negativo, porque é menos 1 elevado a 4, né? É positivo, vezes esse menos 1 negativo. Então, menos o determinante dessa matriz, que é 6. 3 vezes 2, 6, menos 0. Então, menos 6. Aqui, negativo novamente, menos 1 elevado a 3 mais 2. É menos 1 elevado a 1 ímpar, que é negativo. Vezes 3 vezes 5, 15, menos 0 vezes 2, 0, e menos 6 com menos 15 dá o que a gente já tinha descoberto nas letras B e C, né? Menos 21. Claro, o resultado não poderia ser diferente, certo? Isso aqui é só um outro método, né? Na verdade é o mesmo método, né? O mesmo teorema de Laplace, só que aqui com relação à segunda coluna, tá? Então bateu os métodos, né? Sarri com Laplace com relação à primeira linha, com Laplace com relação à segunda coluna. Você poderia ter escolhido qualquer outra linha, qualquer outra coluna, tá? Que esse método funcionaria. Tudo bem? Pessoal, o teorema de Laplace diz que essas escolhas funcionam, tá? A gente não demonstra aqui o teorema de Laplace, mas a gente tem que aprender a utilizá-lo. Beleza? E vamos continuar utilizando aí agora para resolver também o exercício número 3 da lista. O exercício número 3, então, diz que é dada essa matriz aqui, né? Fala que o determinante dela vale 24,
E pergunta para qual valor de K, então, já que esse determinante é 24, ou, em outras palavras, né, que valor de K faz esse determinante ser igual a 24? Pessoal, aí eu vou usar o Laplace. Aí aqui, qual escolha que a gente vai fazer com relação ao Laplace? A escolha mais adequada é com relação à terceira coluna dessa matriz, pessoal. Porque é a coluna com mais zeros, tá, pessoal? É a coluna com mais zeros aí, tá? Essa folhinha tá muito pontilhada, né, pessoal? Vamos botar aqui uma folhazinha por cima, que eu acho que vai ficar melhor, né? Fazendo isso aqui. Beleza, pessoal? Claro que você poderia escolher qualquer outra linha e qualquer outra coluna. Mas a coluna com mais zeros é adequada, tá? É a mais adequada, tá, pessoal? Se não ficou claro, vai ficar claro agora, tá? Porque olha só, o que vai acontecer então? Nesse caso aqui, então, o meu determinante da minha matriz A vai ser quem? 1 vezes cofator da posição 1, que é quem? É o cofator de 1, 3, primeira linha, terceira coluna, mais 0 vezes cofator de 2, 3, esse 0 está na segunda linha, terceira coluna, mais 0 vezes cofator 3, 3, está na terceira linha, terceira coluna, mais menos 1 vezes cofator 4, 3, que esse camarada está na quarta linha, terceira coluna. E aí, então, pessoal, dependendo da nossa escolha aí, a gente teria que calcular 4 determinantes, né? 3 por 3, tá? Mas aí, como eu escolhi a segunda coluna que tinha 2 zeros, tá? Isso me elimina, então, metade do trabalho. Eu tenho que calcular apenas 2 determinantes de ordem 3 por 3, certo? E aí eu igualo isso aqui a 24, que foi o dado que o exercício me deu. E aí, claro, isso aqui vai estar em função de K, e aí eu descubro o valor do meu K, tá? Então, uma escolha adequada significa menos contas a serem feitas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, quem seria o determinante aqui? 1 vezes eu não preciso escrever, né? E quem é esse cofator? Menos 1 elevado a 1 mais 3, né? Soma a linha com a coluna aqui, vezes um determinante 3 por 3. Qual? Tirando a linha e a coluna do elemento 1. Então, tirando essa coluna vermelha e tirando essa linha aqui, ó. Quem é que vai ficar? 1K2, 1K2. Deixa eu colocar aqui. Estou tirando a coluna vermelha aqui, ó. Estou tirando essa linha. Então, ficou 1K2, o que mais? 2, 1, 3, pula vermelha, né? E 4, 1, menos 1. Desculpa. 4, 1, 3, né? Pula vermelha também. E aí, esse determinante 3 por 3, dessa matriz 3 por 3, eu vou utilizar o método de Sarri, tá, pessoal? Então, já vou aqui colocar as duas primeiras colunas dele, escrito lado a lado. Tudo bem, pessoal? Aí aqui vai ficar, então. Mas vamos continuar aqui a nossa continha, né? Mais menos 1 vezes cofator de 4, 3, menos 1 elevado a 4 mais 3. Beleza, pessoal? Vezes o determinante. Agora eu tiro a quarta linha desse camarada, né? Do elemento menos 1. E a terceira coluna, aquela parte vermelha ali. Quem é que sobrou? 1, 3, 2. Pulo para o 2. 1K2 e 2, 1, 3. 2, 1, 3. Então, tem que calcular esse determinante também. Mais uma vez, eu vou utilizar aqui o Sarri, tá? Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas dele. 1, 1, 2, 3, K1. Tudo bem, pessoal? E aí, vamos fazer as continhas, né? Vamos fazer as continhas aqui. Então, aqui vai ficar... Aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 3, né? Aqui, pessoal, estou tirando essa primeira linha aqui. Vamos fazer aqui de novo. 1K2, 2, 1, 3, 4, 1, 3. Certinho, né? 1, 2, 4, K, 1, 1. Beleza. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 3. Desculpa esse borrado aqui, pessoal. Ou seja, 3, né? Diagonal principal aqui, ó. 3 vezes 4, K vezes 3, 3K vezes 4, 12K, tá? Mais, vou pegar essa tinta vermelha aqui, ó.
2 vezes 1, mais 4. Tá? Agora a galera da diagonal secundária, ó. 2 vezes 1, 4, 8. Na diagonal secundária eu troco o sinal. Assim como nessas duas paralelinhas aqui, né? 1 vezes 3 vezes 1, 3. Troco o sinal, menos 3. K vezes 2, 3. Vezes K vezes 2, 2K. Vezes 3, 6K. Troco o sinal, menos 6K. Tudo bem, pessoal? E aí, fazendo essa continha aqui rapidinho, né? Ó, menos 3 vai embora com 3. 12 menos 8, 4, mais 4, 8. Não é isso? Não, perdão. 12K aqui, né, pessoal? Desculpa, gente. K vezes 3, 3K, vezes 12, 12K, né? 12K com menos 6K, 6K. E K com menos 8, mais 4 com menos 8, menos 4. Beleza, pessoal? Então, essa continha aí deu 6K menos 4. Agora a próxima, ó, vai ficar menos 1 elevado a par, tá? Menos 1 elevado a 7 é ímpar, menos 1 vezes menos 1 mais 1. Tudo bem? Então, isso aqui tudo é igual a 1. E falta calcular esse determinante aqui, ó, que a gente vai calcular agora. Novamente, sarri, né? K vezes 3, 3K. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Beleza? Agora as trocas de sinal. Ó, na diagonal secundária. 2 vezes K, 2K. Vezes 2, 4K. Vem pra cá negativo. 1 vezes 2, 2. Vezes 1, 1. Vezes 1, 2, perdão. Vem pra cá, menos 2. 3 vezes 1, 3. Vezes 3, 9. Vem pra cá, menos 9. Tudo isso aqui dá quanto? Menos 4K com 3K, menos K. 12 com 2, 14. Menos 11, 3. Menos 4K, mais 3. Beleza, pessoal? E eu somo tudo isso aqui igual a 24, né? Que é o valor do meu determinante. Vai ficar quanto? 6K com menos K, 5K, certo? Menos 4 com 3, menos 1. E isso é igual a 24. Isso aqui, então, dá um total, né, de, passo menos 1 para lá, 5K é igual a 25, ou seja, K é igual a 5. Tudo bem, pessoal? Beleza? Para o exercício número 4, tá, a gente vai precisar daquela propriedadezinha da matriz diagonal, tá? Então, a gente vai falar rapidinho dela aqui, daquela propriedade da matriz diagonal, e aí a gente vai ver que o exercício número 4 vai sair bem ligeiro, tá? Com essa propriedade. Então, pessoal, aí o que a teoria diz pra gente, tá? É que se você tem uma matriz triangular, no caso, os elementos não nulos, ele até coloca entre aspas, né? Do mesmo lado da diagonal principal, quer dizer, ou para baixo ou para cima, aqui, né? Da diagonal principal, tá? Então, nesse caso, o Laplace me garante que o determinante de A é simplesmente o produto dos caras da diagonal principal. Beleza? Isso é razoavelmente simples de ver, pessoal. Você pega aqui, ó, e você aplica Laplace com relação, nesse caso, a primeira coluna, tá? Se eles estivessem para cima, raciocínio análogo, mas pegando a primeira linha, tá? Isso aqui ia ficar como, pelo Laplace, ó? Um monte de zero aqui. E qual era o único cofator que você ia calcular? É com relação a esse camarada aqui, ó, o A11. Aí ia ficar quanto? Menos 1 elevado a 1 mais 1. Desse determinante, tirando a linha e tirando a coluna, ia ser essa nova matriz aqui. Então vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 1, a 1, vezes determinante dessa nova matriz, que é uma ordem menor, né? Só que aí nessa nova matriz, esse camarada aqui também estaria na posição 1, 1. Toma cuidado, né? Ele está na posição 2, 2 na matriz grande. Mas agora que eu reduzi a ordem, ele continua ocupando a posição 1, 1. Então isso aqui, por Laplace de novo, com relação à primeira coluna dessa matriz agora de ordem n-1, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, esse elemento aqui que seria o A22. Só que menos 1 elevado a 1 mais 1 é 1, é par. E aí, prosseguindo, analogamente com esse raciocínio, você percebe que realmente o determinante dessa matriz aqui é simplesmente o produto da galera da sua diagonal principal, tá, pessoal?
Se os elementos nulos da matriz triangular estão do mesmo lado, de novo entre aspas, né, da matriz secundária, por exemplo, aqui é um pouquinho mais delicado, mas só um pouquinho, tá, pessoal? Porque vai depender da paridade aqui, vai depender do N, tá? Por quê? Nesse caso aqui, o determinante da matriz A vai ser dado pelo seguinte, ó. Pega a primeira coluna de novo como referência. De novo, né? Se fosse aqui para baixo, era só pegar a primeira linha. Aí, como é que seria esse determinante? Aqui seria menos 1 elevado a posição aqui, ó. Esse camarada não está mais na posição 1, 1, porque agora a gente está na diagonal secundária. Então, seria menos 1 elevado a n mais 1, vezes a n1. Aqui vai continuar aparecendo o produto, tá? Da galera da diagonal secundária. Aí, vezes o determinante dessa matriz de ordem menor aqui, ó. Só que nessa matriz de ordem menor, vamos pensar agora que ela é de ordem n menos 1. Então, nesse caso aqui, ele vai estar ocupando que posição? Nessa matriz, ele ocupa a posição n menos 1, 2. Só que na nova matriz, que diminuiu a ordem dela, ele vai estar ocupando a posição n menos 1, 1. Então, ele vai ficar assim, ó. Menos 1 elevado, n menos 1, mais 1, né? N menos 1. N menos 1ª linha. E primeira coluna, n menos 1 mais 1, daria o n aqui. Tudo bem, pessoal? E aí sempre vai acontecer o quê? O produto da galera e menos 1 elevado a 1 a menos. Primeiro n mais 1, depois n menos 1, até que eu chego nessa matrizinha aqui, ó, na última matriz 2 por 2 aqui, que o cara ocupa a posição o quê? Nessa matrizinha 2 por 2, 2, 1, certo? Eu de novo pego a primeira coluna dela, vou sempre pegando a primeira coluna, reduzindo, 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 aí vai aparecer o quê? O elemento, né? O último lá da diagonal principal, né? O A, 2n menos 1, e aqui menos 1 elevado, nessa matriz pequenininha de ordem 2 por 2, ele está na posição 2, 1. 2 mais 1, 3. Tá, pessoal? Então aqui vai aparecer o quê? O produto n1, n menos 1, 2, ou seja, até 2n menos 1, até A1n, né? Até A1n, A2n menos 1, 2 até o A1n, ou seja, o produto de todos os caras da diagonal principal, que eu vou chamar de P aqui, assim como aqui aparecia o produto de todos os caras da diagonal principal, aqui vai aparecer o produto de todos os caras da diagonal secundária, desculpa, com essa paridade aqui, ó, menos 1 elevado a n mais 1 mais n menos 1 até mais 3. Isso aqui é uma PA, tá? De razão 1, aonde eu estou somando quem? Esse com n menos 1 até com 3, isso aqui dá um total de n menos 1 camaradas, tá? Porque é n mais 1 menos 3 mais 1. n mais 1 menos 3, n menos 2, mais 1, n menos 1. Então isso aqui dá um total de menos 1 elevado a 1, o primeiro mais o último, né? n mais 1 mais 3, n mais 4. Vezes n menos 1. Sobre 2. Só que n mais 4, pessoal, tem a mesma paridade do n, né? Já que 4 é um número par. Então, eu posso falar, então, que o determinante da matriz A é dado por menos 1 elevado n mais 4, mas tem a mesma paridade do n. n vezes n menos 1 sobre 2, vezes o produto de todos os caras da sua diagonal secundária. Tudo bem, pessoal? E esse n vezes n menos 1 sobre 2 é exatamente 1 mais 2 mais 3 até n menos 1, que é exatamente a quantidade de zeros que aparecem aqui, ó, ou abaixo ou acima da diagonal principal. Beleza, pessoal? A gente vai ver então que com essas duas propriedades que foram dadas na teoria, a gente resolve o exercício 4 com relativa facilidade, tá bom? O exercício 4, então, pega essas duas matrizinhas aí, ó, e está falando que o determinante delas são iguais, se o determinante delas são iguais, para calcular o valor desse xzinho aqui, ó. Ora, pessoal, o determinante de B, pelo que a gente acabou de ver, ó, é o produto da sua diagonal secundária, porque os zeros estão, entre aspas, do mesmo lado dela. Isso aqui, então, é menos 1 elevado a n, que é 3, né? 3 vezes 2 sobre 2, que é 3. Mas é só contar os zeros aqui, ó, pessoal. Aparecem 3 zeros abaixo da diagonal secundária. Então, é menos 1 ao cubo
vezes o produto dos elementos da sua diagonal secundária. Então isso aqui dá um total de menos 1 ao cubo negativo, menos 6x, né? Menos 3 vezes 2 vezes x menos 6x, menos com menos, mais 6x, tá? Já o determinante da matriz A, ó, como é que é a matriz A, pessoal? A matriz A ela é 1 mais 1 se I for menor ou igual a J. Tá? Então, em particular, na diagonal principal, ela vale a linha somada com a coluna. Então, no elemento 1, 1, ela vale 1 mais 1, que é 2. No elemento 2, 2, ela vale 2 mais 2, que é 4. E no elemento 3, 3, ela vale 3 mais 3, que é 6. Tá? E está dizendo aqui, pessoal, que ela vale 0 se a linha superar a coluna. Pessoal, a linha supera a coluna nos elementos abaixo da diagonal principal. Ó. Claro, né? Ó. Esse cara aqui, ele vale 0. Por quê? Está na segunda linha e na primeira coluna. Aqui, terceira linha, primeira coluna. E aqui, segunda linha, terceira linha, perdão, segunda coluna. Então, os elementos abaixo da diagonal principal é onde a linha supera a coluna. E aqui está dizendo que eles são todos zeros, pessoal. São todos nulos. Então, pessoal, com isso eu não preciso nem calcular. Daria para eu calcular, né? Porque seguiria essa mesma lei aqui. Mas para o cálculo determinante, eu não preciso nem calcular esses elementos aqui que ficam acima da diagonal principal. Por quê? Porque a propriedade acabou de me falar que, nesse caso aqui, o determinante dessa matriz é simplesmente o produto dos elementos da sua diagonal. Então, isso aqui é 2 vezes 4 vezes 6. Tá? Bom, não vou nem fazer essa conta aqui. Vou deixar assim, ó, 2 vezes 4 vezes 6. Mas aí o que o exercício está falando? Que o determinante de A é igual ao determinante de B. Certo? Aqui eu usei notação diferente, né? Módulo e det B, né? Mas, ó, det A é 24. Det B é 6x. Então, eu concluo que 6x é igual a 2 vezes 4 vezes 6, não é 24, né? É 48, mas a gente não faz a conta só para cancelar o 6 com 6 aqui, ó. E aí eu chego à conclusão que o x é igual a 8. Beleza, pessoal? Sem a propriedade teria dado muito mais trabalho, né? Com a propriedade foi rapidinho. Tudo bem, pessoal? É isso aí, então. Até a próxima aula.